Oi, pessoal! Esse é o Desafio da Leitura e a gente está aqui hoje, eu, Milena, Thalita, Cindy, Aline, e hoje a gente chegamos num dia bem especial para a gente, que é a primeira escolha dos livros do ano de 2023, né? Então, como sempre, como nas outras edições, aí a gente se reúne e cada uma escolhe 5 livros e as outras vão votar no livro preferido de cada lista. E daqui saem 5 livros para a gente ler o ano que vem. Então, aí a gente já tinha definido a cada uma a nossa lista previamente, né? E a gente mandou para as outras, para cada uma já vir com o seu livro escolhido, mas a gente vai apresentar para vocês cada um dos livros de cada uma e a gente vai fazer essa votação. A votação a gente não sabe, a gente vai fazer na hora e vamos ver quais são os livros, tá bom? Começa, Aline, você. Ai, ai. Bom, então vamos lá. Os meus livros praticamente não, eles são todos de ficção científica, porque eu gosto. É simples assim. Eu falei, eu vou escolher o livro X, o Y. Aí eu falei, não, mas esse tem muitas páginas. Eu já não tô nem conseguindo ler os de poucas páginas, o que dirá os, né, de muitas páginas. Então, tentei dar uma equilibrada. Então, vamos às opções. Vamos às categorias, gente! Livro número 1. Nunca. Eu escolhi Momo, por quê? Momo é de Michel Ende. Para quem não sabe, escreveu A História Sem Fim. Então, já me despertou um grande interesse só pelo fato de ter esse escritor. Mas vai contar a história, eu acho que de uma menina, se eu não me engano, que vai se passar na terra de lugar nenhum, numa região sem tempo. Só que o que me chamou atenção nas resenhas, todo mundo falou que gostou desse livro, é porque apesar de ser um conteúdo fantástico, reflete muito nossa vida atual. Então eu falei assim, nossa, deve ser muito legal, Momo, então eu quero ler esse livro. Aí o segundo livro foi Terráqueos. Da onde eu achei esse livro Terráqueos? Bom, para quem não sabe, ou para quem não lembra, enfim, tem um youtuber que eu sigo, que eu e a Milena a gente segue, na verdade, que é o livro do. É o YouTube do menino, o canal do menino Bruno. Eu não lembro mais o nome dele, do canal. Mais uma Acho que é mais uma página. página. Acho que é mais uma página. Meu, esse menino tem, tipo, sei lá, 15 anos e o menino é, tipo, crítico ácido e eu gosto das críticas dele e ele leu esse livro. E o jeito que ele falou desse livro já me conquistou também. Primeiro porque eu já tinha lido também da autora, que é a autora da... Eu esqueci o nome dela, mas é uma autora japonesa e ela tinha escrito Querida Combine, que eu tinha gostado. O livro para mim fez total sentido e eu falei assim, ela é uma escritora esquisita, então eu vou gostar do livro. E na verdade, o que vai falar? É uma história também de crianças. A personagem principal, ela acredita em extraterrestre, ela acredita que existe um outro mundo e ela foi colocada lá naquele ambiente porque ela tá por lá, ela acaba conhecendo um primo dela que também acha que é de outro planeta. E, enfim, por que que eu gostei desse livro? Porque também o que eles falaram na sinopse? Que ele vai falar de assuntos que são muito críticos e basicamente a fantasia converge para a loucura. Então eu falei, meu, deve ser interessante. Gostei. Terceiro livro, Matéria Escura. Matéria Escura também. O segundo, gente, o primeiro livro é alemão, tá? É um escritor alemão. O segundo livro é uma escritora japonesa. Da Matéria Escura, eu não lembro quem é o escritor, mas eu sei que o personagem principal, ele vai também, ele tá dormindo e ele acorda, tipo, num novo mundo e tudo vai acontecer ali. Um novo mundo, uma nova mulher, uma nova história. Eu falei, quero ler também. Aí nós vemos em Nós. Nós também não sei quem é o escritor, mas eu sei que vai falar também, é uma distopia. As pessoas estão num mundo totalitário onde não tem chance de ter individualidade, não tem livre-arbítrio, não tem imaginação. Então, eu acho que também é um livro legal para se discutir. E, por último, Para Onde Vão as Sombras? Da onde eu achei esse livro, gente? Eu gostei do título.
porque eu gosto de história. Sombra é uma coisa que me dá medo, eu não sei explicar o porquê, mas aí eu falei, gente, esse título é legal. E é de uma brasileira. Eu falei, por que não vou, né? Eu quero dar uma chance. Também é uma distopia. É meio ficção científica, porque a menina, tipo, tá num mundo, ela tá dormindo e ela acorda em outro. E aí ela tem que se adaptar e tem que descobrir o que, que vai fazer. Bom, essas foram as minhas 5 opções. Tentei dar uma resumida para não ficar pegando muito tempo. Mas é isso. Gostaria de ler todos. Eu falei, não vou pegar nenhum livro que eu tinha colocado na minha lista anterior, mas dê vontade, porque veja bem, nenhum desses livros eu tenho aqui, eu vou ter que comprar de novo. Gastos, né? Porque a gente gosta de gastar, né? Teria que investir, mas tudo bem, tudo bem. E é isso. Vamos Desses votar, livros eu então? tenho o meu preferido, tá? Depois eu vou querer saber o preferido de vocês. Então, depois que a gente votar, você fala seu preferido, tá bom? Então, vamos lá. Pode Yes. começar. Fala, Milena. O que você... Eu escolho Matéria Escura e é isso. Não tenho mais o que dizer porque eu não lembro mais da história, mas era Matéria Escura, isso aí. Cindy? Eu escolhi Matéria Escura também, porque achei legal esse negócio de acordar num lugar diferente e tal. Mas eu fiquei bem na dúvida entre esse e o Nós, mas acabei escolhendo Matéria Escura. E a Thalita? Gente, todos os da linha eu tive que pesquisar bastante para ver o que era. Mas eu votei para mim, o que eu achei mais interessante era o Nós. Meu voto vai nele. Mas eu fiquei na dúvida nesse Matéria Escura também. Mas vai no Nós, Ai, tá? meu O meu é esse. Deus. Ah, e eu também Vai. estou votando no Matéria Escura. E eu estava desesperada por vocês não escolherem o Terráqueos. Porque a hora que eu li, eu falei, esse é o que eu menos quero de todas as listas de todo mundo. Muito bom. Você sabe que a Lili tava falando e eu tava olhando a sua carinha e você tava assim. Pelo amor de Deus. Mas isso é preconceito seu, tá? Todo mundo Não, pode gostou ser do que eu livro ia de gostar. Terra. Pode ser que eu ia gostar, mas quando eu li a resenha. E aí, qual que você queria que tivesse ganho ali? Momo, obviamente, porque eu adoro a história sem fim. E ninguém nem votou, não foi nem comentado. Muito triste, tô muito triste, é verdade. Então, Adoro. saiu nosso primeiro livro, que é Matéria Escura, que Matéria ganhou Escura. 3 votos. Ó, foi bem votado. Normalmente não tem livros com 3 votos. Né? É Então verdade. vai, Milena, sua lista agora. Ah, tá. Só um adendo, eu esqueci todo o resumo dos livros, tá? Mas tudo bem, eu vou tentar falar o porquê que eu escolhi. Então vamos lá, minha lista. Começando por esse daqui, né? Russo, O Idiota, do Dostoiévski. Por que eu escolhi? Né? Eu lembro da resenha? Não. Mas eu escolhi porque é Dostoiévski, né, gente? Ele é um pouco grande, assim, né? Veja bem, então tomem cuidado se vocês forem escolher, sejam cientes. A história, pelo que eu li agora, né? Porque eu já tinha esquecido da história, mas fala de um cara que ele é epilético tal, e enfim. É isso que eu lembro. Se alguém quiser me ajudar na sinopse, sintam-se à vontade. Não lembro. Mas é isso aí. Aí o próximo é Os Meninos da Rua Paulo, que é, bom, desse escritor Ferenc, enfim, não sei. Eu não lembro de onde que ele é, esse autor. Minha irmã falou que é de algum lugar do leste europeu, mas eu também não pesquisei. Ele é um livro mais fininho, ó, como vocês podem ver. E, e aí fala sobre crianças, né, que eles ficam nessa rua e tem umas facções, assim, umas polaridades, né, entre esses grupos de crianças. É isso que eu lembro, tá? Aí temos esse daqui, que é Crônica da Casa Assassinada, que é de um brasileiro, Lúcio Cardoso. Esse livro também, ele é grande, tá? É tipo o do Dostô, tipo Idiota. E fala sobre uma família, essa história se passa em Minas, uma família lá de Minas que está em decadência e tal. E é isso que eu sei também. Eu não... Muitos dos livros eu peguei porque eu falei, mano, todo mundo fala bem, deve ser muito bom. Então esses daqui, né?
E tem agora esse aqui, Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, é um livro português. Ele é fininho também. Eu não lembro direito da história, mas eu acho que é. Vocês lembram da história? Eu acho que esse aqui é a história de um anão, não é? É um anão que vai em busca do pai, da mãe, alguma coisa assim. É, isso aí. E por último, Sul da Fronteira Oeste do Sol, que é do Murakami, porque, né, ando meio viciado em Murakami, então tinha que ter um Murakami aqui. Ele é fininho também, que fala, eu não sei, é Murakami, isso me bastou. Alguém lembra da sinopse desse livro? Não. Não. Então, é isso aí, eu escolhi livros que... por esses motivos. Na verdade, eu vou lá na estante da minha irmã de livros, vejo o que me interessa. O que eu queria era que fosse um livro de cada país, assim, não pega, sei lá, só da Europa, só dos Estados Unidos, enfim, ter um de cada país mesmo, de uma origem diferente, e alguma coisa que eu gostasse. E esses foram os meus livros que comecei a votação. Então vamos falar, Aline. Ó, eu tô falando na ordem que aparece aqui para mim, que eu não esqueço ninguém. Né? Vai, Aline, volta você. Os Meninos da Rua Paulo. Porque é de criança. E eu quero ler alguma coisa com criança. Cindy. E é fino. Eu fiquei entre os Meninos da Rua Paulo, que eu achei interessante, e O Filho de Mil Homens. Mas como eu queria ler alguma coisa desse autor, então eu acabei escolhendo O Filho de Mil Homens. Thalita. O meu é o mesmo racional da Cindy. Eu fiquei na dúvida com os Meninos da Rua Paulo, mas eu já ouvi muitas coisas boas do Walter Hugo Mãe, já vi pessoas falando que ele escreve muito bem, e eu queria ler um livro dele também, e surgiu aqui na lista esse. Aí o meu voto vai nele também. Eu fiquei em dúvida entre todos. Cada dia eu escolhia um, né? Porque Os Meninos da Rua Paulo, eu já ia começar a ler. Tipo, eu tô lendo Terra Sonâmbula e depois dele já ia começar, já era uma certeza. Aí eu falei, caramba, e agora, né? Sim. Mas escolher de verdade, eu acabei ficando com o Murakami. E então, o que é triste, eu tô sendo sincero, podia escolher o Meninos da Rua Paulo para empatar, porque o Vitor Hugo Mãe era o que eu menos queria da lista. Mas eu já tinha escolhido, então, né? Vamos fazer certo. Então saiu o nosso segundo livro, né? O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Se eu fosse escolher, eu escolheria Murakami, obviamente, mas beleza. Então Murakami vai devia sim. patrocinar a gente, todo ano aparece o livro dele. É verdade, né? Eu concordo. Eu ia ler aparece, feliz. mas não é votado, né? Mas nunca ganha. É melhor ele patrocinar, não, porque nunca ganha. Igual o Filho de Mil, o Walter Hugo Mãe, eu já tinha posto um dele também, que era do Sebastião Salazar, alguma coisa assim. Tem outro livro dele também, que não foi votado, da última. Aí me surpreendeu vocês terem votado nele agora. Ai, Walter Hugo, você fez um bom trabalho de marketing esse ano. Então eu escolhi Murakami porque eu li esse ano e fiquei. Quero ler mais. Murakami. Mas é porque ano passado você veio com Tortarado na sua lista. Então acabou induzindo a gente a não olhar para mais nenhum outro, porque todo mundo já queria Tortarado. Mas ano passado ganhou a Cor Torturado foi por Eu não entendi porque ganhou a Cor Púrpura. Eu não entendi porque vocês quiseram escolher essa porcaria desse livro que eu não li, eu não queria ler. Ah, você não sei. Na Cor Púrpura. Ah, não. Nossa, tanto Acho que livro foi legal você na e lista da a Milena. Thalita, eu acho. Foi vocês duas de novo, igual. Fiquei A história indignada. se repete. Acho que vocês ficam combinando voto, viu? Ah, não. Combinando voto. Ah, não. É que não. Bom, eu falei, ótimo, vai ganhar o Torturado logo de primeira. Não ganha a Cor Púrpura. Eu falei, você tá de zoeira, tá de brincation with me. Não vou falar nada. Não, eu vou falar, eu tiro, mas a Cor Púrpura foi melhor que o Torturado. Foi. Eu não O li, Cor gente. Púrpura era bom. Eu acho que eu gostei. Se for Eu sei que é um comparar os dois, clássico, eu gostei mas- mais da Cor Púrpura do que do Torturado. O Torturado Acho que é um livro legal, mas eu gostei mais da Cor Púrpura. Acho que eu gostei mais de Torturado.
Tô tarada. Gente, eu não gostei. Você não leu? Você nem leu, caraca. Eu não gostei do Não, ela não gostou Torturado. Totorado. Ah, o Torturado. Torturado ela leu. Mas o Eu corpo. li. A Cor Púrpura eu tenho que ler, eu sei. Eu vou ler. Em Aham. algum momento. Vai nada. Você não lê nem o Saramago que você queria, vai ler outro Cor Púrpura. Não, mas tá aqui, ó. Eu vou ler, gente. Vou Aham. fazer o meu Aqui. vídeo de react. Vocês têm muita pouca fé. Vai, Cindy, sua vez. Então tá. O primeiro livro que eu escolhi foi Misery, da Louca Obsessão. Esse livro é do Stephen King. É de um filme que eu adoro esse filme. É um clássico do terror. Então, conta a história de Paul Sheldon, que ele é um escritor famoso, e ele escreve um best-seller de uma sequência, assim, de vários livros. E aí, uma fã, ele sofre um acidente numa nevasca. Quem resgata ele é uma fã. Só que essa fã tá pistola, porque ele acabou o livro do jeito que ela não gostou. Então ela vai torturando ele para que ele escreva um final do livro do jeito que ela acha decente. Eu escolhi porque eu gosto muito desse filme, é um filme bem antigo, mas eu gosto do filme, acho que ele traz um suspense legal, uma agonia legal, eu gosto desse filme que traz agonia. E também porque tem vezes que eu fico pensando, ai, por que esse palhaço desse autor ou essa palhaça dessa autora terminou desse jeito, deveria ter terminado de tal jeito. E porque se eu pudesse sequestrar alguém, eu sequestraria a J.K. e fazia ela escrever Harry Potter pro resto da vida. Então foi por isso que eu escolhi ele. O outro que eu escolhi foi Poeta Chileno, do Alejandro Zambra. Ele é um romance. Eu achei que esse romance tem um pouco a nossa cara, assim, um pouco a pegada dos livros que a gente acaba lendo. Ele conta a história de Gonzalo, que é um poeta, e basicamente vai contar a história dele sendo o padrasto do Vicente. Esse Vicente, pelo que eu li, ele é um pouco esquisito, na pegada que a Aline gosta, ele só come comida de gato e tal, e depois ele fala que não quer ir para a faculdade. E diz que fala muito sobre cotidiano familiar, sobre poesia, mas traz voz a um homem contando a vida de um homem moderno, sabe? Assim, de um homem contemporâneo. Eu acho que os nossos livros trazem muita voz para a mulher, mas a gente esquece que também tem homens que também estão tentando ser diferentes desse novo século, né? Então, eu achei interessante trazer voz para um homem e achei legal ser um chileno. Acho que a gente não leu nenhum livro chileno até agora. Achei que seria interessante. Deixa eu ver. Aí depois eu escolhi A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner. É um suspense. E eu achei muito legal porque ele é porque é um livro novo, todo mundo tá meio que comentando esse livro. Achei legal o nosso canal entrar numa dessas pegadas de livros novos. Quem sabe dar uma engajada na gente, né? E E é suspense, aí eu gostei, porque ele conta a história, ele meio que mistura, né, passado e presente, ele conta a história de uma botica, que na época do século XVIII, ela fazia venenos e ela vendia exclusivamente venenos para mulheres que queriam assassinar seus maridos, porque elas eram maltratadas, subjugadas, alguma coisa do gênero. E aí ele volta para agora, uma moça que está numa fase bem conflituosa da vida dela, e ela é historiadora e ela acaba encontrando um frasco de veneno dessa primeira botica. E ela acaba investigando esse suspense, essa série de assassinatos e tal. Me interessou essa parte dos assassinatos. O quarto são Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, é da Taylor Jenkins. Ele é um romance, conta a história da Evelyn Hugo, que já nos seus 80 anos decide dar uma entrevista contando a vida dela em Hollywood. Então ela começa a contar o passado dela em Hollywood, todos os escândalos que ela se envolveu e tudo mais, contando por que ela teve 7 maridos. Mas eu escolhi ele mesmo, porque todo lugar que eu via falava que assim, o final dele é surpreendente. Todo mundo falava que ainda não tinha superado esse final. Então eu fiquei curiosa para saber que diacho de final era esse. Porque eu sou curiosa mesmo. E o último que eu escolhi é Não Me Abandone Jamais,
que é do Kazuo Ishiguro, um japonês. É uma distopia. Ele vai contar a história da Cat, que é uma cuidadora. E eles vivem como se fosse num internato. E esse internato, as pessoas são chamadas de cuidadoras, mas na verdade elas são criadas, são clones criados exclusivamente para serem peças de reposição de outras pessoas. E aí, quando eles chegam mais ou menos lá nos 30 anos, eles são cancelados. Então é quando terminam de tirar todos os órgãos deles para fazer eles de peça de reposição. Eu gosto desses de distopia, me assusta um pouco, porque acho que cada vez mais a gente se aproxima dessas distopias. The Handmaid está aí para provar isso pra gente. Mas achei que seria uma discussão interessante pra gente. E são esses meus 5 livros. Então vamos votar? Fala, Aline. Olha, acho que o pessoal pensou que eu ia votar em um, mas eu. Gente, não dá. Stephen King sempre vai ter o meu voto. Misery. Milena. Eu vou votar na Pequena Loja de Venenos. Achei interessante, tal, Botica, enfim. Este. Eu, só para dizer da lista, eu não escolheria Misery, apesar da sinopse ser muito legal, porque eu já vi o filme, então eu não queria, porque eu já sei o que acontece. E eu não curto distopia. Esses eu já não pegaria. Aí por isso que eu escolhi esse aí também. Thalita. Maria, que vai cada um em um. O meu voto vai para os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Porque já era um livro que eu queria, ele até ia entrar na minha lista, mas vocês vão ver daqui a pouco, a minha lista está numa pegada um pouco diferente. Mas já era um livro que eu queria, a gente faz assinatura de livros, e ele chegou num livro da TAG para gente, e já estava separadinho para eu ler. Também já ouvi que o final é surpreendente, então eu queria ver qual é esse final surpreendente tão falado, e meu voto vai nele. Apesar do Stephen King também eu ter querido bastante votar nele, mas vai no Sete Maridos de Evelyn Hugo. E agora, será que a Michelle vai desempatar ou a Cindy vai ter que dar o voto de Minerva? Vamos lá. Eu fiquei muito em dúvida entre 2 livros da Cindy, mas acho que eu só posso explicar depois da minha lista. Então, eu acabei escolhendo Stephen King. Mas foi por pouco que eu não empatei tudo isso. Então ficou com Mas Stephen King. eu fiquei bem na dúvida também, porque eu gostaria de ler A Pequena Loja de Venenos. Eu deixo aqui o meu parênteses, mas é que Stephen King, ele é muito louco. Então, Não, eu escolhi porque eu nunca Stephen King, li. cara. Eu nunca li Stephen King e eu acho que é uma boa oportunidade para ler, né? Eu já li a coisa do Stephen King. Eu acho que ele escreve muito bem, acaba te jogando dentro da cena mesmo. Eu gosto dele. E ele já tava para entrar na lista do ano passado, e aí ele não entrou por pouquinho. Eu falei, vai entrar nessa. Vamos que vamos. E Qual se que era o fosse seu favorito desempatar, nessa lista? qualquer. Engraçado que eu não tinha um favorito. Ainda bem que eu não votei tinha. no Ishiguro, então. Eu não tinha um favorito, mas eu confesso, o do Ishiguro eu fiquei bem. É engraçado, porque no final acho que eu vou acabar lendo todos. Porque eu gostei muito. Esse do poeta chileno, ele falou, saiu em várias resenhas esse ano, assim. Tinha gente em março já falando, esse com toda certeza vai ser meu livro preferido do ano. E confirmando ainda que ele ainda continua sendo preferido agora em novembro, sabe? Então, ele também chamou muito minha atenção. O do Loja de Venenos é suspense, né, gente? Eu adoro suspense. E do Sete Maria de Evelyn Hugo eu quero ver o final, porque eu fiquei curiosa, porque eu sou curiosa mesmo. É capaz de eu ler todos esse ano. E a Thalita? Bom, vamos lá, galera. A minha lista, ela tá numa pegada um pouco dark, um pouco sombria,
um pouco misteriosa. Tá só assim, só tem um dos livros ali que não é de suspense, terror ou alguém que matou alguém. Mas, enfim. Meu primeiro livro é Drácula, do Bram. Já estava na minha lista do ano passado, né? Já tinha sido colocado aqui para votação. Ele continua, porque eu não li ele, então, né? E eu quero ler, é um clássico, né, do terror. Ele é muito, muito, muito conhecido, então vocês já têm inúmeros livros, inúmeros filmes e adaptações para ele, mas conta a história do Conde Drácula, né, que é um vampiro, né, da Transilvânia, que acabou cometendo ali uma série de assassinatos, né, vamos dizer assim, e as pessoas vão lá, o Van Helsing, que também é bem conhecido, vai para investigar quem está fazendo essas vítimas ali na cidade e acaba descobrindo que é um vampiro. E ele tem uma pegada legal que eu queria ver como é que funciona, que ele é um livro escrito em cartas. A gente já leu aqui no canal A Cor Púrpura, que é também escrito em cartas, e eu gostei da forma como ele foi colocado assim em cartas. Eu acho que o Drácula ia ser legal também, porque ele é escrito em cartas, relatos das pessoas, como se fosse uma mini fofoca, né, no tempo sem internet. Então é escrito uma matéria do jornal, uma carta que alguém mandou para alguém, contando sobre as vítimas que estão sumindo, né? Pessoas sumindo ali na Transilvânia. Então, eu acho que é um livro bacana, é um clássico, e por isso entrou de novo na minha lista. O meu próximo livro chama Mulherzinhas. Ele é um livro que, quando eu estava fazendo algumas pesquisas para fazer alguns posts no Instagram, e eu me deparei com esse livro. Ele é um livro feminista, então é um livro que se passa durante a Guerra Civil Americana, e ele conta a história de algumas mulheres, né? No livro elas começam meio adolescentes, 17 por aí, 17 anos por aí, e vai contando a história da vida delas dentro desse período da Guerra Civil Americana. Então, era um tempo que as mulheres não tinham nenhuma voz, e você acaba tendo ali dentro do livro todo o sacrifício que a gente tinha e tem que fazer para poder ser ouvida na sociedade. Então, é um livro, uma pegada mais feminista, bem, bem conhecido, que entrou na minha lista porque eu já, né, a gente tem uma pegada assim meio feminista também para pôr os livros aqui. O meu próximo livro, que também é um livro de terror, ele chama Sweeney Todd. Acho que algumas pessoas devem conhecer também. Teve uma adaptação para o teatro, num musical recentemente, que eu assisti e eu achei muito legal. Tem um filme também com o Johnny Depp, do Tim Burton. Então, a história é um barbeiro que ele está numa cidade e ele tem a barbearia dele e ele não tem muito cliente ali no começo, né? E ele já tem uma pegada meio psicopata, meio esquisita. E aí ele se junta com uma moça que faz pães ali, pães, bolos na cidade, e eles montam um plano macabro e acabam sendo responsáveis por uma série de assassinatos, né? Então é um livro que tem uma pegada assim de suspense, terror, que quando eu já vi o musical, né, e eu gostei muito, e o musical ele é adaptado, né, pro livro. Esse livro que eu estou colocando é a escrita original, vamos dizer, né, de toda a lenda do Sweeney Todd. E eu queria ver as diferenças e tudo mais, então eu coloquei na minha lista para poder ver como é que é realmente a história, né? O meu próximo livro chama E Não Sobrou Nenhum, que é da Agatha Christie. É um clássico, né, da Agatha Christie. Eu escolhi esse livro da Agatha, tem milhões, trilhões de livros, todos muito bons, muito, muito legais, assim. Mas eu escolhi esse particularmente porque é um dos livros mais conhecidos dela
e é o que eu vi que tem, tipo, mais resenhas, assim, de pessoas que gostam muito. É um livro que a galera fala que é um dos melhores que ela escreveu. E como eu não trouxe nenhum da Agatha Christie anteriormente, né? Eu coloco agora e um mais conhecido, mais legal, mais legal entre aspas, porque eu não sei, né? Mas um mais conhecido, um que todo mundo acha que é um dos melhores, para a gente ter essa porta de entrada para Agatha Christie. Não sobrou nenhum. Conta a história de 10 pessoas que elas são chamadas para ir numa ilha por um milionário americano. Aparentemente, essas pessoas não têm ligação nenhuma entre elas, mas aos poucos elas vão desaparecendo, vão sumindo, vão acontecendo algumas coisas misteriosas ali naquela ilha. E como a grande maioria das pessoas sabe, a Agatha Christie ela trabalha com crime investigativo, né? Então é uma investigação do que aconteceu. Então é uma pegada legal que eu tenho interesse. E o próximo livro chama A Morte da Senhorita Westaway. Ele é um livro mais recente, de todos aqui que foi escrito, é um livro mais recente, lançou não faz muito tempo, mas ele também é uma história de crime, assassinato, investigação. Ele é uma história investigativa, e ele conta a história de uma moça que ela recebe uma carta falando que a avó dela tinha falecido e ela recebeu uma herança. Porém, a avó dessa moça já morreu há muito tempo. Então ela. E o sobrenome é muito parecido, é igual. Se eu não me engano, o sobrenome dessas pessoas são iguais. Então eles mandaram uma carta errada para essa moça. E ela está numa situação na vida dela que ela não está muito bem. Ela está devendo dinheiro para a agiota, não está conseguindo pagar as contas dela, não tem mais família, não tem mais ninguém, e ela está precisando muito de dinheiro. Então, e ela, como é que ela ganha vida? Ela lê o tarô, né? Então ela é uma pessoa que ela lê o tarô e ela acha que ela vai conseguir se passar pela herdeira original dentro daquela casa e conseguir o dinheiro. Então é só isso que ela está querendo. Então ela já tem um plano para enganar a família ali, né? Para fazer se passar por essa herdeira, né? Essa neta, mesmo sabendo que ela não é. E quando ela chega na mansão da Westway, ela começa a descobrir que a família tem muitos podres, muitas coisas estranhas, mistérios não resolvidos, e começa a acontecer uma série de coisas enquanto está tendo o inventário, né? Nesse tempo de inventário ali, que esqueci o nome do cara lá, mas o cara vai ler o que cada um vai receber, né, de herança. Então começa a acontecer algumas coisas e aí ela fica naquela, né, me dei mal, porque, né, foi para uma casa querendo dar um golpe e acaba acontecendo outras coisas. Eu achei a história bem interessante e também tá na pegada de mistério, de investigação, e é isso. Então vamos lá, volta aí, Aline. Esse último aí. A Morte da Senhorita Westaway. Milena. Esse último aí também. É muito longo o título, gente. Esse último aí é mais longo. E a Cindy? Ai, esse último também. Ah, é? Ah, então eu não preciso nem votar, né? Ah, não, precisa Ah, sim. mas Não, mas vota, a gente quer eu saber. fiquei entre o último e o Sweeney Todd. E eu ia votar no Sweeney Todd. Ai, eu não votei no ensino Então esse porque eu último já aí tinha visto ganhou. o vídeo, tudo, aí eu fiquei curiosa pelo último. Ah, legal. Você, Thalita. Você. Se eu fosse ter que desempatar, eu escolheria esse Não, último escolher aí. entre todos. Entre todos. Esse Seria esse último último aí. aí? Não, de todos, Bom, assim, eu coloquei na lista porque, obviamente, eu queria muito ler. Mas A Morte da Senhorita Westaway, eu acho que é. Acho que eu quero ver porque que essa moça vai se dar mal ou não, né? A resenha não fala Você muito. vê até na sua resenha que você falou muito mais dele. Parecia que você tava mais empolgada com ele do que com os outros. Então, eu passei a mensagem certa. ah, legal. Fico feliz que não ganhou a Agatha Christie, porque eu já li a Agatha Christie esse livro, então fico
Você gostou desse livro, Milena? Porque tá na minha lista. Porque Vamos ver. Gostei sim. Então vamos lá, a minha lista e a última, né? Vamos começar com Os Vestígios do Dia, né? Que é do Kazuo Ishiguro também, é um escritor japonês. Eu escolhi porque ele é o único escritor japonês que tem um prêmio Nobel, e então vamos lá, né? Tem que querer entender o que ele tem de tão bom que o Murakami não tem. Quer dizer, a gente não deve comparar, né? Mas é que eu tô apaixonada por Murakami, então tipo, o que o Ishiguro tem para ganhar o Nobel, né? Então eu fiquei com vontade de ler. É um livro que se passa na Inglaterra, é a história de um mordomo que trabalhou 30 anos numa casa, e essa casa mudou de dono, e aí ele fala sobre o dono anterior, né? Então é uma história de meio que trajetória política do dono anterior. Parece que ele era meio simpatizante do nazismo, então vão se revelar aí coisas sobre ele que, como sempre, é o mordomo que sabe, né? Então essa história é sobre isso. O segundo é o clássico Grande Gatsby, do Fitzgerald. É um livro de 1925, é um clássico americano que fala sobre riqueza, extravagância e muito luxo, né? O Gatsby é um cara desses, extremamente rico, que dá festas super chiques para a sociedade. E só que ele é apaixonado por uma prima casada, e fica um contraponto entre esse amor e esse lado, esse amor obsessivo que ele sente com esse sonho americano, né, da riqueza e do materialismo extremo. O terceiro livro é Ciranda de Pedra, da brasileira Lígia Fagundes Telles. Eu queria colocar um livro brasileiro, né, nacional. Eu não escolhi, mas eu também tenho um livro de cada nacionalidade, foi sem querer, depois que eu vi que era, mas... E aí, eu sempre quis ler a Lígia, acho que esse é o livro mais famoso dela, né, que é bem falado, bem aclamado, e fala sobre uma menina que é filha caçula de um casal que se divorciou, e essa menina conta, eu não sei se é ela que conta, mas conta a história dela falando sobre a família, a história dos pais da família, que parece que era tipo uma família que vivia de aparências para a sociedade, e aí ela levanta os podres da família, né, que tinha bastante, que ninguém sabia. É uma história sobre loucura, traição e morte. Acho que é interessante. O quarto livro é O Retrato de Dorian Gray, né? Um livro do Oscar Wilde. Ele é irlandês, né? É um livro também, parece meio... Não sei dizer se é um suspense, tem um negócio um ambiente, me parece, meio dark, assim, né? É um livro que fala sobre juventude, beleza, um desejo de juventude eterna, né? Que ele faz um pacto, parece, sei lá, que tem um retrato dele, e o retrato envelhece, mas ele não, porque ele não quer que envelheça. Então, tipo, o que se desenrola a partir disso é o que eu quero saber. É um livro muito aclamado, acho que é um dos livros preferidos dos americanos, assim. Então é isso que me desperta a vontade de ler, assim. Então, tá sempre nas listas dos preferidos dos americanos, né? É um clássico também, super antigo. Acho que é o livro mais antigo da minha lista. Ele é de 1890. E o último é Crônicas de uma Morte Anunciada, no Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques é um escritor colombiano, maravilhoso, tá? Ele é um poeta em prosa, né? Ele escreve lindamente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, eu li 2 livros dele, e o mais famoso é o... 100 anos de solidão. 100 anos de solidão. Eu não gostei muito do livro, mas ele escreve lindamente, assim. Eu li o outro, Amor nos Tempos do Cólera, aqui, eu achei maravilhoso, assim. Cada palavra
é linda de ler, eu acho, né? Esse é um livro que fala sobre a morte, né? Um rapaz que já está condenado à morte, é uma morte certa, por vingança, ele vai ser assassinado, parece que isso já está dito na primeira linha do livro, e aí tudo que se desenrola a partir dele saber que vai morrer numa data X. É isso, são esses os meus livros, todos meio velhos, mas não, nem tanto, né? Ó, o Ishiguro e esse do Gabriel Garcia Marques são da década de 80, então são novinhos. Então vamos votar. Fala, Aline. Quando eu vi a lista da Michela, eu falei, gente, já sei, porque eu gosto de resgatar a Aline noveleira, né? Quero ver o quê? Ciranda de Pedra, obviamente. Então, Ciranda de Pedra. Milena. Também, Ciranda de Pedra. Oi. E a Cindy? É a Crônica de uma Morte Anunciada. Porque eu queria ler do Gabriel Garcia Marques. Aí, Thalita. Ai, acho que não vai ter muito empate aí para fazer graça, não. Eu queria já ler o livro da Lígia, então vai ser Ciranda de Pedra. Eu queria ler porque eu já li um conto dela e eu achei que ela escreveu É o Vamos muito Ver o bem. Pôr do Sol. O É É conto? legal dela, esse não é? mesmo. Eu acho que não é É que Vamos ela Ver o vai... Pôr do Sol, Que né? parece o do Edgar Allan Poe. É, É que ela chama lá o cara lá pro cemitério. Pro Quer dizer, cemitério. É legal o mesmo. cara chama a menina pro cemitério. Aí eu fiquei indignada com essa história, gente. Ela me marcou assim gerações, é verdade. Marcou assim minha adolescência. Eu ficava, quê? Fiquei indignada. eu gostei muito da escrita dela, achei que ela desenrola bem, assim, quando ela escreve, né? E é uma escritora brasileira que eu queria ter essa oportunidade de ler. E quando apareceu aqui na listinha, fiquei super feliz. Mas eu estava na dúvida também do retrato de Dorian Gray. Se não tivesse ali, já eu acho que seria o retrato de Dorian Gray. Legal, E então você, temos Michel? um livro brasileiro. Eu queria ler todos, mas se fosse escolher um, eu ia escolher o Grande Gatsby. Eu sabia que não ia ganhar, mas era o que eu ia escolher. Não ia ganhar. Eu, Não ó, ia desses ganhar. daí, Gente, eu, eu já li o retrato de Dorian Gray, então fico feliz também que ele não tenha Também. ganhado. E o Grande Gatsby, o menino Bruno, do Mais Uma Página, fala tão mal desse livro que eu fico aliviada que ele também não ganhou, tá? Então é só essas minhas considerações. Eu queria votar no Não Me Abandone Jamais da Cindy, mas é do mesmo autor dos Vestígios do Dia. Então se ganhasse os Vestígios do Dia, eu queria ler os Vestígios do Dia em vez de ler o Não Me Abandone Jamais. Por isso que eu não escolhi ele, né? Eu falei, vai que ganha no meu, aí eu vou estar escolhendo um do mesmo. Então, mas no final não foi nenhum dos dois. Tá Foi nenhum vendo? dos dois, né? Mas a gente lê ele mesmo assim, tá? Tá. Então vamos aí relembrar aí o que ganhou e quais foram os livros que ficaram já para o ano que vem. Você tem a lista aí, Milena? Fala pra gente. Sim, então a da lista da Aline ganhou Matéria Escura, da minha lista ganhou O Filho de Mil Homens, da lista da Cindy ganhou Misery, Louca Obsessão, da lista da Thalita ganhou A Morte da Senhora Westway, da lista da Michela ganhou Ciranda de Pedra. Nossa, ficou uma lista bem diferente, né? Assim, um livro bem diferente do outro. Acho que vai ser muito legal. Acho que vai ficar legal ano que vem. Acompanha aí a gente. Mas vamos lá, esses são 5 primeiras escolhas, né? A gente ainda tem aí, queria pedir para todos vocês inscritos e que estão vendo esse vídeo aí, votarem não, mas dar sugestões de livros que vocês gostam, que vocês têm vontade de ler, que vocês gostariam que a gente lesse e comentasse, discutisse, né? Então a gente queria que vocês colocassem nos comentários aí livros de sugestão. Depois a gente vai fazer aí, igual a gente fez o ano passado para esse ano. Vamos juntar todas as sugestões e aí a gente vai bolar uma forma de escolher entre elas mais um livro para a nossa lista do ano que vem, tá bom? Então votem, por favor, coloquem aí quantos livros vocês quiserem, quanto mais melhor,
para a gente ter mais opções. Tá? E, além disso, a gente ainda está pedindo para vocês, se tem algum livro aí de todas as nossas listas que vocês gostaram, que vocês têm vontade de ler, fala aí para a gente também no comentário, e aí, quem sabe a gente lê junto, a própria pessoa que indicou o livro que tem vontade de ler, lê também junto com você, quem sabe a gente não grava um vídeo e você participa junto com a gente. Fica aí o convite para vocês interagirem e participar do nosso desafio do ano que vem. E é isso, gente. Por hoje é só. A gente volta com mais um livro de escolhas, né? Que é para falar sobre o livro, a escolha de vocês. E aí a gente volta compilando aí a ordem das datas, as leituras que a gente vai fazer e toda a programação para o desafio de 2023. Tá bom? Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. Quem foi, Aline, que você tá rindo? É que você falou assim, nas outras edições só teve uma. Ué, mesmo assim é outra edição, né? Teve 2 É que parece que são várias. Não, só teve uma. Teve duas. Teve É 2. verdade. Teve duas, Aline. Teve duas? Ah, né? Uai, Teve. Esqueci. Viu? A pessoa fica aí no sabático dela. E É nem que sabe para mesmo. ela teve uma, né? Porque ela só participou de uma, né? 1h30. Largou um Saramago com a gente. Eu Tava vou ler distraída ainda. agora. Calma, gente.